Amém? A gente fica sentado ali louvando a Deus, né? Não dá vontade de levantar, não. Louvor abençoado, né? A gente já se sente preenchido. A gente já sente a presença de Deus, né? O Espírito Santo de Deus já vai agindo, trabalhando, abrindo o nosso coração através desse louvor. Antes de abrir a Bíblia, deixa eu agradecer, né? Vocês são um povo abençoado. Obrigado pela receptividade, pelo abraço que vocês me deram desde ontem, viu? Obrigado pelo dia de hoje, Marcondes, família, vocês foram extraordinários. Aliás, você que está acompanhando aí pela internet, se não conheceu essa igreja que ainda você precisa, sabe? Marca aí na sua agenda, coloca o dia para você estar aqui, conhecer esse lugar especial, essa casa de Deus, esse povo de Deus, sentir a presença dele aqui, sentir o que a gente está sentindo agora, sabe? Então, marca aí na sua agenda, vem aqui, povo aqui abençoado, igreja de Deus está te esperando aqui para te receber, tem um lugar especial para você. Eu quero orar mais uma vez. Mas eu não quero orar sozinho. Quero dar a oportunidade para você também clamar ao Senhor. Quero dar alguns segundos para você pedir assim a Deus, para Ele falar ao teu coração essa noite. Já foi dito, a gente está numa semana de oração, né? Desde quinta-feira a gente começou um movimento de oração. São 10 dias. Eu vi algumas pessoas por aqui com a revista. Se você ainda não tem, a gente tem um guia com meditações, com textos assim separados para preparar o nosso coração. Hoje, 6 horas da manhã, estava conectado com o pessoal lá de São Mateus para a gente juntos beber ali desse material maravilhoso. Ou se você não tem, fique tranquilo, a gente tem como fornecer para você de maneira digital, tá? Aliás, se você quiser mais materiais, se você entrar aí no adventistas.org/10 dias de oração, você vai ter um monte de material abençoado para você, inclusive esse. Aí depois, se você quiser, procura a gente, pessoal aí, pode colocar também na descrição o link, tá? Para encontrar aí, pessoal aí que está nos acompanhando em casa, para você meditar nesses textos especiais e participar com a gente desse movimento de oração. Mas eu desejo que essa noite, que nesta noite você tenha um encontro especial com Jesus e que sinta com muita força no seu coração o desejo de se preparar para um encontro com Ele. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vou adiantar para você. O meu apelo nessa noite, que não é meu, é da palavra de Deus, é para que você, juntamente com a sua família, se prepare para um encontro com Jesus. Jesus não vai voltar não, Ele já está voltando. Tudo que está acontecendo à nossa volta marca de maneira preciosa que as palavras aqui desse livro especial que você deve ter aí nas suas mãos, a Bíblia, que ela, sabe, indica através de profecias de que o que está à nossa volta marca que estamos vivendo os momentos finais. Que esse é um livro verdadeiro, que ele faz sentido para a minha vida. Então assim, o meu apelo hoje vai ser o da palavra de Deus, o do Senhor. Prepare
a sua vida para um encontro com Jesus Cristo. Eu vou orar, mas vou dar alguns segundos para você dizer para Deus e para o Espírito Santo que vai agir hoje aqui nesse lugar, pelo poder da palavra de Deus, no meu e no seu coração, para dizer assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Que esse não seja um encontro por acaso, mas que nessa noite eu saia daqui com a certeza de que eu tive um encontro vivo, verdadeiro, que o meu coração ardeu. E que o Senhor mais uma vez estendeu aquele convite assim, ó: eu quero te salvar e te levar para viver a eternidade comigo. Amém? Então feche teus olhos e gaste esses segundos aí que eu vou lhe dar para dizer isso para o Senhor. Peça para Ele falar ao seu coração. Amém. Bondoso Deus, que oportunidade maravilhosa que temos nessa noite, aqui na tua casa, aonde já sentimos a tua presença. Que oportunidade maravilhosa de ouvir a tua voz, de nos encontrarmos mais uma vez com o chamado de Jesus, com a salvação. O Senhor ouviu as orações. Nós queremos ter um encontro especial contigo nessa noite. Que nada nos distancie, nos separe, que nada nos impeça de entender e de abraçar as palavras que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Realiza um milagre em nossa vida. Por favor, Senhor, a começar pelo meu coração, realiza um milagre em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Esse é um capítulo maravilhoso da Bíblia. É um sermão de Jesus. Não tenho tempo de falar sobre todo o sermão de Cristo, mas eu queria trabalhar pelo menos um aspecto desse sermão, algo que Jesus queria deixar marcado aqui. Quando você lê o capítulo 24 e inclusive 25, porque o sermão ele está praticamente dentro do capítulo 24, mas ele se estende ao 25 em palavras mais, talvez bem semelhantes a um apelo, mas quando você olha para esses dois capítulos, Jesus deixa bem claro uma mensagem que se repete. Você percebe que Jesus, eu vou contar uma história no final, como a gente faz no sermão, não conta uma história no final para ajudar a ilustrar? Eu vou fazer isso também hoje aqui. Jesus conta várias histórias aqui dentro, parábolas, talvez você conheça assim. E em todas essas parábolas, Jesus repete uma ideia. Pode ver, a ideia que Jesus repete nas parábolas é bem marcante. Ele conta várias parábolas que têm um objetivo. Sabe qual é?
dizer assim: eu estou voltando, e tem gente que vai estar preparada, e tem gente que vai estar o quê? Despreparada. É isso. Pode ver em todas as parábolas que ele conta aqui dentro. Ele vai falar da figueira, do servo bom, do servo mau, ele vai falar das 10 virgens, lembra? Então, o contexto é assim: tem gente se preparando para o encontro com Jesus, e tem gente que não está se preparando. E dentro desse capítulo ele fala sobre vários sinais. Você vai se lembrar. Estou só resumindo o contexto para a gente entrar onde eu quero. Ele vai falar assim de guerras, de rumores de guerras, não é assim? E a gente conhece muitos sinais da volta de Jesus. Falsos profetas, enfim, você vai ter tudo isso aí, versos 6, 7, versos 10, 11, que falam de sinais, coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus, para a gente ficar esperto, né? Para a gente olhar para essas coisas e pensar assim: opa, isso identifica que Jesus está perto de voltar. Usando as palavras do próprio Cristo, verso 32, ele diz assim: então, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vos será quando virdes todas estas coisas. Sabei que está próximo às portas. Em outras palavras, quando essas coisas começarem a acontecer, são indicativos de que eu estou perto de voltar. Essa pandemia, ela trouxe algo interessante, né? Algumas pessoas disseram assim: olha, Jesus está voltando. E atrelou a um sinal, né? Pestes, enfim. É mais um sinal, no meio de tantos outros. Mas de coração, esse ou os que eu já citei, não é o sinal que mais me preocupa. O comportamento ou a situação que deveria chamar a nossa atenção antes da volta de Jesus. Existe um aspecto que Jesus trata nesse sermão que me preocupa muito. Um comportamento visto antes da volta de Jesus. Está na sequência. Versos 37, 38 e 39. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Pois assim como foi nos dias de quem? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do... Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e aí aconteceu o quê? Até que Noé entrou na arca, o dilúvio veio, olha quantas pessoas se perderam. Salvou-se uma família que acreditava em Jesus. Eu acho esse texto interessante, porque ele fala das coisas mais simples da vida. Mas ok, Jesus está dizendo assim, ó, vai ser nos últimos dias exatamente como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Em que capítulo da Bíblia acontece o dilúvio? Você se lembra? Vamos para o livro primeiro, que é mais fácil, né? Em que livro da Bíblia está escrito aí essa história? No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia aí. Você que está nos acompanhando pela internet, pega a tua Bíblia aí, abre no primeiro livro, em Gênesis. Vamos fazer o mesmo aqui juntos? Abre aí em Gênesis. Sabe por quê? Jesus disse assim, ó, o comportamento das pessoas vai ser semelhante ao comportamento dos antediluvianos. E o dilúvio acontece no capítulo 6 do livro de Gênesis. Conferiu aí, não? E o que acontece? Quantos capítulos que a gente tem de história antes do capítulo 6, então? 5.
É pouca coisa para a gente rever, não é? Vamos passar rapidamente então? Bem rapidinho, vamos lá. Capítulos 1 e 2. O que acontece nos primeiros 2 capítulos da Bíblia? Criação. Deus criou um mundo perfeito, maravilhoso, né? E a cada momento que ele criava, ele dizia assim: ficou bom, ficou bom, ficou bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse: agora ficou muito bom. Talvez a gente converse sobre isso essa semana. Mas olha que coisa extraordinária, né? Deus criou um mundo perfeito, e é o que nós temos nos 2 primeiros capítulos, a criação abençoada de Deus. E o capítulo 3 fala de quê? Deus sofreu muito nesse dia, de acordo com o profeta Isaías 59, verso 2, os nossos pecados provocam separação entre nós e o nosso Deus, e o pecado nos separa de Deus ali naquele momento. Capítulo 3 é a queda, mas louvado seja o nome do Senhor, porque ali ele também já informa que há salvação, onde o Evangelho aparece pela primeira vez, porque já é descrito ali que haverá vitória sobre essa serpente, ou antiga serpente, como é dito no livro de Apocalipse, né? Diabo, Satanás, enfim. Capítulo 12. E esse é o capítulo 3. Já se foram 3 capítulos. Quantos faltam? 2. Eu quero me concentrar um pouco nesses 2 capítulos junto contigo, porque eles são importantes para a gente entender a vida dos antediluvianos, tá bom? Os 2 primeiros capítulos, criação. O 3º capítulo, o que aconteceu? A queda. E no capítulo 4, o que acontece? O primeiro assassinato, aonde Caim matou. Que tragédia, né? Uma tragédia na família. Nós estamos falando sobre família essa semana, né? Uma tragédia. Pensa um pouquinho antes de responder a pergunta que eu vou te fazer agora. Você que está nos acompanhando, pensa um pouquinho agora. Quantos filhos Adão e Eva perderam nesse dia? Quantos filhos? Quantos filhos? Os 2? Um foi assassinado, então eles perderam para a morte. Caim matou Abel. Certamente eles choraram muito por isso. Mas o que acontece com Caim? Caim diz assim: eu não quero ficar mais aqui. Eu vou embora. Eu vou morar em outro lugar. Eu vou construir a minha cidade. Eu vou ter a minha descendência. O meu estilo de vida. O meu jeito de ser. Naquele dia, o casal perdeu também um filho para a apostasia. Sinceramente, é difícil medir. De fora é mais fácil falar. Não estando dentro da casa do casal nesse dia, né? É mais fácil falar. Então eu vou me arriscar a dizer que foi mais duro perder Caim do que Abel. Uma visão minha externa, tá? Porque é duro perder um filho, independente da situação, mas perder um filho e passar meses, anos na insegurança de que você não vai ter um encontro, um reencontro com ele na eternidade, é duro demais. É duro demais. Olha o que diz o finalzinho do capítulo 4, na sua Bíblia.
O final do capítulo 4 e o capítulo 5 é a construção de uma coisa que nós chamamos genealogia na Bíblia. Já ouviu falar disso, genealogia? É aquela parte assim que fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano. Quando você faz ano bíblico, você tem prazer de ler? Tem? Eu sei que ninguém aqui nunca pulou essa parte fazendo. Hã? Você já pulou isso aí, não? Você chegou assim, eu vou ver qual foi o último filho e pronto. Daí dali para frente eu continuo a história. Tenha vergonha não, já fiz isso também. Só que eu descobri que entender alguns aspectos da genealogia é importante e que revela para a gente coisas extraordinárias. Olha o que a gente vai ver agora. Finalzinho do capítulo 4 começa isso e vai para dentro do capítulo 5. O que diz aqui o finalzinho do capítulo 4, verso 26, diz assim, 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual lhe pôs o nome de quê? Daí se começou o quê? Sublinha isso aí, que você não vai querer esquecer isso nunca mais. Você sabe por quê? A Bíblia vai trazer para você várias genealogias, a maioria delas numa ligação que mostra esse caminho do povo de Deus, né? Então mostra aqueles que foram levando esse cetro da religião, mas mostram também algumas genealogias de forma especial, até para destacar e mostrar que são diferentes, ou são correntes diferentes. Aqui é um caso desse. Porque quando Caim matou Abel, e Abel saiu de casa, e Caim saiu de casa, nós tivemos um rompimento naquela família da religião, da crença, do amor em Cristo, do desejo de ficar ou voltar, ficar na presença de Deus e voltar para o jardim. Quando você lê o capítulo 4, por exemplo, você vai encontrar uma genealogia de Caim. Depois você lê com calma, a gente não vai fazer isso hoje por causa do tempo. Mas você vai descobrir, sabe o que na genealogia de Caim? Que ali se perpetuou o assassinato, que começou o adultério. É isso que você vai perceber na genealogia de Caim. Então, quando você tinha 2 filhos, um chamado Abel, que queria ficar perto de Jesus, que tinha um coração aberto para adorar a Deus, que na hora de fazer o sacrifício seguiu a orientação do Senhor e apresentou um cordeiro, diferente do seu irmão que quis fazer a religião do seu jeito. Não, eu vou apresentar os frutos. E ele disse, não, vou colocar os melhores frutos, mas vai ser do meu jeito. Mais valor tem para Deus fazer a sua vontade do que qualquer tipo de sacrifício que você venha apresentar diante dele. Deus se interessa muito mais por um coração disposto a adorá-lo, como conversamos ontem, seguindo a sua vontade, do que qualquer sacrifício que você tenha para oferecer a ele. Servi-lo é mais valoroso. Vem antes. Caim não fez a vontade de Deus, Abel fez a vontade de Deus, mas Abel morreu. Eu lhe pergunto, Caim deu continuidade à religião da família? À crença em Jesus Cristo? Não. E enquanto o casal não tinha outros filhos, o nome de Deus não poderia ser levado adiante. Mas quando nasce Sete a 7 anos, passa a se invocar de novo o nome do Senhor. Viu como é importante conhecer genealogia? E eu vou acrescentar mais. Nasceu 7 a 7 anos, e esses vão seguindo a vontade de Deus. O desejo no coração continua ardendo de voltar para o jardim,
de ser salvo em Cristo Jesus, sabe, de abraçar a promessa, eles continuam. Você vai perceber que é nessa genealogia, por exemplo, que vai nascer um homem chamado Enoque, que anda com Deus, lembra disso? E esse povo marchou assim, com esse desejo. E do outro lado, marchou a genealogia de Caim. O povo de Deus morava nos montes, adorava o Senhor e desejava voltar. Os filhos dos homens moravam nas planícies, estabeleciam cidade e não se interessavam mais pelo jardim. E esses dois grupos foram bem distintos durante muito tempo. Esses dois grupos andaram separados e distintos durante muito tempo, até que começa o capítulo 6 da sua Bíblia. E diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Quem são esses? Quem são esses? Os descendentes de Sete, de Enos. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, quem são esses? Os descendentes de Caim. Viram então que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradavam. E aqueles dois grupos que eram bem distintos, diferentes, começaram a se aproximar, e ao invés dos filhos de Deus converterem, os filhos dos homens, ao invés de trazer, o que aconteceu? E a maldade aumentou de tal forma que se Deus não agisse, talvez eles já teriam destruído esse planeta. Então, volte para o sermão de Jesus. O que Jesus disse no seu sermão? Mateus 24, 37, 38 e 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho? Onde eu estou? Jesus disse que, ao se aproximar, esse fenômeno aconteceria de novo. E ele diz assim: as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Eu sei que algumas pessoas leem esses versos e pensam assim: eles estavam bebendo coisas que não deviam, que prejudicam o corpo, quem sabe bebidas alcoólicas, etc. e tal. Comiam coisas que não deviam, alimentos impuros que também prejudicam o corpo. Talvez casamentos irregulares. Ou seja, a primeira coisa que a gente talvez pensa, a nossa cabeça talvez, o primeiro lugar que ela se dirige para ações de pecado, entende? Quando Jesus diz assim, comiam, bebiam, casavam, a gente já está pensando nas orgias, das bebedices, talvez a gente é convidado a pensar assim. Lógico que tudo isso aconteceu também na vida dos antediluvianos. Mas eu percebo Jesus falando algo mais aqui. Jesus está falando das coisas mais comuns da vida. Eu sinto Jesus dizendo assim para mim: é como se eu estivesse vivendo aqui e de repente estou gostando, estou me acostumando e vou me esquecendo de onde eu vim e para onde eu deveria estar indo. De repente eu estou vivendo tanto aqui nesse lugar que a distância está diminuindo. E o meu coração, ao invés de ficar cada vez mais perto de Deus, quem sabe pode estar ficando mais perto desse lugar. E talvez eu estou começando a constituir cidade aqui.
lugar aqui, morada aqui, perdendo o interesse. Não permita que isso aconteça no seu coração. Não permita que isso aconteça com você. Você não é desse lugar. Você não mora aqui para sempre. Você está aqui de passagem. Esse não é o mundo que Deus idealizou para você. Deus tem algo melhor. Então não deixe que nada nessa vida faça você esquecer que o céu é mais importante. Nada. Às vezes, Jesus estava voltando. E espera só mais um pouquinho. Eu só quero casar. Deixa eu casar primeiro. Jesus está voltando. Eu só estou terminando esse empreendimento. Já estou terminando a faculdade. Tem muitas coisas que são lícitas. Não são pecados. Coisas comuns da vida. Como comer, beber, casar e dar-se casamento. Desde que respeite os princípios bíblicos. Mas nada nesse mundo, mesmo que seja lícito, mesmo que não seja pecado, deve ser mais importante para você do que um preparo para o encontro com o seu Salvador. Nada. Nada. Eu vivi uma história que ajuda a ilustrar isso. Tinha 10 anos. Eu vou terminar com essa história. Não sei se vocês já ouviram falar num brinquedo chamado ferrorama. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Eu estou ficando preocupado. Porque à medida que eu vou contando essa história e pergunto, o número de mãos vai diminuindo. Isso significa que o tempo está passando para mim. Mas ferrorama é um trenzinho, um trem, uma miniatura, que você montava os trilhos assim, colocava a pilha e via ele rodando. Quando os olhos de uma criança de 10 anos viram o trenzinho ferrorama, pensa naquela histeria, né? Pai, mãe. E meus pais assim, ambos, né, salariados ali, suaram. E quando estava chegando perto do Natal, chegou uma caixa lá em casa, nas mãos do meu pai, e a caixa estava embrulhada, mas pelo tamanho da caixa, eu já identifiquei. Era o tamanho da caixa do ferrorama. Então eu falei, pai, eu quero abrir. Aí ele me disse, não, filho, só vai abrir no Natal. Que judiação. Do dia 24 para o dia 25, eu tive uma das noites mais longas da minha vida. Eu me lembro que essa foi certamente a primeira vez que eu passei uma noite em claro, empurrando o ponteiro do relógio. Você já ficou assim uma vez? De ansiedade? Eu ficava olhando assim para ver a hora passar, para chegar logo dia 25 de manhã. E mal amanheceu, eu já fui para a cama dos meus pais para pedir, para abrir. E você que é pai, sabe, né? Você quer talvez dormir um pouco mais. Não me lembro do horário, mas imagina, 5 horas da manhã, batendo. Imagino que a maioria dos pais vai falar, abre, vai continuar dormindo. E eu abri, vi meu ferrorama, e foi um dia muito feliz. Montei, brinquei, final de semana todo. Feriado, né? Acho que eu gastei uns 4 jogos de pilha.
E aí, quando passou esse momento todo, a minha mãe me chamou e disse assim: filho, ela deve estar me acompanhando aí, ela não gosta que eu conte essa história, vocês vão descobrir por quê. Mas ela me autorizou porque abençoou a igreja. Ela me chamou e disse assim: filho, esse é um brinquedo para se brincar dentro de casa. É caro, então mamãe quer que você tenha cuidado. Pode brincar à vontade aqui, mas não leve esse brinquedo lá para fora, porque se você levar esse brinquedo lá para fora, não é assim? Você vai, isso aí, vai levar uma surra, vai apanhar, eu não sei como é que fala aqui? Apanhar mesmo? Ela saiu, e com toda criança criativa, parece que ela me deu foi a ideia. Aí eu pensei, vai ser tão mais legal, né? Que vai parecer mais real. Aí minha mãe saiu para trabalhar, enfermeira, dando plantão o dia todo. Aí eu pensei assim, já sei. Eu levo, brinco. Quando estiver perto dela chegar, eu limpo tudo, guardo e está resolvido. Na minha cabeça funcionou direitinho. E era assim, a minha casa, a casa da minha avó, e entre as duas casas, quintal, né? Tinha rua aqui, dava para você entrar por aqui, e eu lá no meio brincando no quintal. Mas olha, eu brinquei, viu? Eu juntei um montinho de terra assim, para dar um morrinho, e o trenzinho subia com dificuldade, porque não era para isso, né? E descia rápido assim, e eu tenho isso muito forte na minha memória até hoje, bem marcado, vocês vão entender também, né? Marcado, literalmente. Brinquei. E eu não vi a hora passar. Eu contei essa história na igreja que tinha alguns membros da minha família, minha prima sentada, que estava nesse dia comigo. E aí eu disse, brinquei, não vi a hora passar. Quando eu olhei assim, no final do quintal, apareceu a mulher de branco. A minha prima disse assim, eu me lembro, quando eu vi a sua mãe, só que quando eu vi a minha mãe, ao invés de eu... Sabe quando você fica sem reação? Não deu tempo. Porque ela já subiu e cumprindo a promessa. Pegou um trilhozinho assim, né? E me colocou para dentro de casa, né? Dando as trilhadinhas assim, né? Ela fala, filho, não conta isso, porque vai parecer que eu sou má. Eu acho que essa foi a única vez que minha mãe... Uma surra. Mas disse para ela assim, mãe, que história maravilhosa a senhora me deu. Porque quando eu leio esse capítulo aqui, eu penso em algo semelhante. Às vezes, a gente sabe que Jesus vai voltar. Quem aqui não sabe? Quem sentado aqui não sabe que Jesus vai voltar? Alguém chegou aqui sem essa informação? Se chegou, glória a Deus que você está... Desde o início da nossa conversa, você sabe, Jesus vai voltar. Mas eu creio muito que todos que vieram aqui essa noite, e você que inclusive está nos ouvindo, todos que estão aqui, conectados com essa mensagem da palavra de Deus, sabem que Jesus vai voltar. Exatamente como eu sabia que a minha mãe também ia chegar. O que acontece com a gente às vezes? Talvez tenha alguma coisa te distraindo.
Pode ser pecados, claro, pode ser. E eu peço que Jesus te liberte essa noite. Mas também pode não ser um pecado. Pode não ser necessariamente um princípio sendo ferido. Talvez não seja algo que esteja contrariando diretamente a palavra de Deus. Mas talvez você esteja tão envolvido com isso que você não está percebendo o tempo passar longe do seu Salvador. Eu faço um apelo para você nessa noite em nome de Jesus. Se você quiser ver Jesus sorrindo e não com uma cara estatalada como eu fiquei quando a dona Almerinda apareceu, assim. Se você realmente quer que esse seja um dia feliz na sua vida, dá uma verificada na sua agenda. Veja se tem alguma coisa na sua vida, independente do que seja, princípio ou não, princípio sendo ferido ou não, veja se tem alguma coisa mais importante que a volta de Jesus. Se tiver, precisa mudar essa agenda de prioridade. Se tem qualquer coisa mais importante porque seu preparo para o encontro com Jesus, hoje é o dia de dizer para Ele: Senhor Jesus, muda a minha vida e me ajuda a colocar o preparo do meu coração, da minha vida, da minha família para o encontro contigo em primeiro lugar. Eu quero pedir isso, quero pedir esse milagre. Nós vamos louvar juntos mais uma vez. Vou até pedir ajuda da equipe aqui de louvor. A gente vai repetir um louvor que nós cantamos aqui nesse momento abençoado. Chama-se Verei Jesus. Não é bonito? A gente vai cantar dessa promessa maravilhosa, mas eu quero que você cante com um coração diferente agora. Pensando naquilo que você tem que talvez mudar, na agenda da vida que você tem que organizar, na entrega que você vai querer fazer hoje, diante de Deus. E aí depois desse louvor, eu vou fazer uma oração, por mim e por você, para que Ele complete esse milagre na nossa vida, amém? Vamos louvar de pé, que fica mais bonito, não fica? É mais bonito. Louve ao Senhor, que essa canção seja a sua oração.
creio sim, Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Se você crê nessa promessa, diga amém. Se você entende que não é desse lugar, que não é esse mundo aqui que Deus planejou para você e deseja voltar para um lugar abençoado, aonde não haverá mais choro, nem pranto, morte, nem dor, porque estas coisas aqui passaram. Se você entende então que não é desse lugar, diga amém. Se você entendeu e ouviu a voz do Espírito Santo de Deus mais uma vez, te convidando para se preparar e se encontrar com Ele, então feche teus olhos, pois eu vou entregar o meu e o seu coração nas mãos do nosso Salvador. Bondoso Deus e amado Pai, ao abrirmos a Tua palavra essa noite, entendemos que existem sim muitos sinais que indicam a Tua volta, que fortalecem as palavras verdadeiras e profundas da Santa Bíblia, de que esse é o livro que devemos confiar, que esta é a carta de amor que prepara o nosso coração para esse encontro. Então, ao ler essa palavra, de maneira especial, os versos que passamos nessa noite, percebemos que um dos sinais pode ser esse esfriamento do coração, o distanciamento, o esquecimento de que não somos daqui. Por favor, ó Deus, que nenhum coração aqui seja surpreendido pelo previsível. Se existe alguma coisa que está atrapalhando o nosso preparo, eu começo dizendo, se existe algum pecado, talvez até hoje acariciado, alguma coisa, liberte o coração do teu servo e da tua serva nessa noite em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus passe por essa vida. Que o perdão então seja abraçado e uma nova história comece a partir de hoje.
Mas também oro nessa noite por um coração que talvez não esteja ferindo um princípio bíblico, talvez não esteja cometendo diretamente um pecado, mas talvez está tão envolvido com as coisas mais comuns desta vida, que o preparo para o encontro com o Salvador deixou de ocupar o primeiro lugar. Então, em nome de Jesus, eu clamo, realiza também este milagre no nosso coração, nos ajudando a colocar acima de tudo o nosso preparo para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós veremos Jesus voltar e queremos que esse seja um dia de alegria, que seja um dia onde o nosso coração exploda de alegria, porque vamos ser levados para uma eternidade maravilhosa, nos braços e nos cuidados eternos do Senhor e do nosso Salvador. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.